O Canaliza a partida, escancara problema, fala sobre Bernard, Lianco e muito mais. Os melhores momentos da coletiva você confere aqui no Café com Jeves, Arena MRV. Novo atraso e nova previsão de retorno. Por que tanto atraso? E também, Galo vai ao mercado buscar reforços? Tá precisando, hein? Muito bom dia para você. Esse é o Café com Jeves e depois do ambiente eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Jeves dessa segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Tamo junto demais, uma semana abençoada para todos vocês que assistem nesse momento o canal Bica Galo. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente, a turma que a gente tem encontrado aí, transmissão afora, lá no Mineirão, encontrei vários seguidores, a galera mandou um abraço e pediu também um abraço aqui, um abraço para todos vocês, tamo junto demais, tá? E queria pedir para você já chegar cravando aquele dedo no like, que você sabe que ajuda muito a gente aqui no Bica, né? O like ele faz com que a gente seja impulsionado para outras pessoas, né? Para outros públicos aí e ajuda muita gente aqui no canal. Então já deixa aquele likezão para fortalecer, inscreva-se no canal, tá? Você confere aí direitinho. Ó, Jeves, eu assisto todo dia. Claro que eu sou inscrito, o YouTube tá tirando algumas inscrições, viu? Tá tirando algumas inscrições. Então confere se você tá inscrito, já deixa o like no início para não esquecer no final e ativa o sininho de notificações, porque aqui tem conteúdo todo dia. Ontem, para você ter ideia, teve a jornada esportiva que começou 3 horas da tarde, 3h10 da tarde, direto do Mineirão, narração do Jaime Júnior, comentários meus e do Tobias Kifuri. Depois a gente teve Trinca de Ferro, 8 horas da noite, o jogo acabou 6, 8 horas já estávamos ao vivo de novo para fazer nossa trinca. E hoje, 8 horas da manhã, tô aqui no Café com Jeves para você, pra gente poder fazer esse conteúdo muito esperto, muito atleticano, daquele jeito que você tá acostumado, tá? Bom, eu queria passar primeiro alguns momentos da coletiva do Cuca, né? Ele falou sobre questão de elenco, ele falou sobre questão do Bernard, principalmente essa questão o Lianco ele vai expulso, né? E agora, como é que faz, né? Com o Lianco expulso, já tem ali um buraco na zaga, quem que vai entrar? Foi perguntado sobre isso e o Cuca trouxe alguns insights sobre a coletiva, né? De fato, sobre a situação do elenco. Na nossa visão, ele escancara um problema que já tá aí na cara de todo mundo, que é sobre essa questão do elenco. Tudo isso no oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres, grande referência em carnes nobres de qualidade e de procedência no cenário nacional. Aproveite para fazer o seu churrasco para 10, para 15 pessoas. Compre a melhor carne do mercado com desconto do Bica Galo, tá bom? O link tá aqui na descrição para você. Só você clicar no link da descrição ou escanear esse QR Code que aparece aqui embaixo. O cupom BICAGALOCP te confere 5% de desconto no site da Cara Preta Carnes Nobres. É um negócio de doido, gente, não é porque tá com a gente aqui não, é porque é bom mesmo o negócio, tá? E vamos lá então ver o que o Cuca falou analisando essa partida. Muito diferentes, né? Primeiro tempo nós não encontramos o espaço, não encontramos a marcação, nós estávamos sempre atrasados. Na saída de bola não foi conseguido marcar pressão no adversário, né? O que dificulta também um adversário técnico. E o São Paulo teve um domínio no primeiro tempo, mas não um grande domínio, né? Até em chances de gol foi a mesma coisa, em escanteios também, posse de bola nós fomos superiores, mas o São Paulo teve um controle maior do jogo, principalmente no meio campo, né? E no segundo tempo nós tivemos, não é só as mexidas que foi, a atitude foi diferente. E aí nós fomos o Galo que a gente está acostumado, né? No segundo tempo nós tivemos inúmeras oportunidades mais uma vez, se eu não me engano foram 17 chutes a gol contra 1 ou 2, um domínio total no campo de ataque e mais uma vez, né, no Campeonato Brasileiro o goleiro é o melhor em campo no nosso jogo. Foi assim lá com o Grêmio e foi assim hoje aqui com o São Paulo, né? Nós tivemos o controle total da segunda etapa, com jogadas pelos lados, onde os espaços apareceram e, infelizmente, não foi possível
furar o bloqueio do São Paulo, que marcou bem atrás e explorava um contra-ataque ou outro. Até teve uma chance no contra-ataque, foi somente aquela. E no mais, nós tivemos o domínio total do jogo, em posse de bola, com o dobro de posse, com muitas finalizações e, infelizmente, não venceu. Mas, que nem eu falo, o que é mais fácil no futebol? Você corrigir as finalizações ou você fazer uma equipe criar? É mais fácil corrigir as finalizações, né? Nós pegamos bola tão bem pega hoje que se de repente pega errado, ela sai e acaba acontecendo o gol, né? Não vai onde o goleiro pegou, por exemplo, a cabeçada do Lianco, a queima-roupa, o Júnior Santos, enfim. A gente tem que continuar nessa persistência do bom jogo, do desempenho, como teve na segunda etapa hoje, que o resultado vai vir. E o Cuca ainda falou sobre a questão do elenco também, né? Foi perguntado ali como é que faz agora, né? E tudo mais, porque o Lianco, por exemplo, foi expulso e deu também uma escancarada no problema. Hoje você vai para casa muito pouco satisfeito. Qual que é o seu nível de satisfação com relação ao que sua equipe apresentou hoje? E o seu elenco? Qual que também está o seu grau de satisfação com o seu elenco hoje? Mas aí é bom te responder assim, lógico, a gente primeiro vai para casa triste, porque é um jogo para você ganhar, dado o que aconteceu principalmente no segundo tempo. E você vai com o dissabor de um empate. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de pontos corridos, com 38 jornadas. Nós estamos na segunda. Nós perdemos o Lianco, nós já estamos com uma dificuldade. E imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Então, não é aqui que a gente tem que falar sobre o elenco, eu respeito a tua pergunta, mas internamente a gente tem discutido quanto a isso para poder qualificar um pouco mais o nosso elenco. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor. E essa questão do elenco, daqui a pouco eu vou colocar também uma entrevista do Bernard e do Lianco, tá? Gravada aqui pelo Tobias Kfouri lá na zona mista do Bica Galo, né? A gente esteve ontem no Mineirão fazendo a cobertura completa. E o Cuca, ele meio que dá uma avisada, né? Fala, olha, o time é bom, mas o elenco falta. Mas assim, a questão do Lianco, você trouxe 2 zagueiros, Cuca. Tem o Ivan Roman e tem o Vitor Hugo. Ainda tem o Rabelo, que ontem, né, só para quem tá na dúvida se tem negociação, alguma coisa assim, sentiu um desconforto na coxa e por isso ficou fora, tá? Mas, então, assim, tem o Vitor Hugo, tem o Rômulo, tem o Roman, né? Então tem zagueiro para colocar aí, né? E foram os zagueiros que você contratou. Não dá para falar assim, beleza, o Lianco é um cara ali muito difícil de substituir, mas tem zagueiro para entrar, né? Eu acho que zaga nem é o problema desse elenco. O problema tá em outras coisas. E o Cuca também justificou, principalmente a questão das finalizações, né? Porque, olha para você ver uma coisa, hein? O Atlético teve contra o Grêmio, se não me engano, 20 finalizações, umas 20 contra o Cienciano e umas 25 contra o São Paulo. Então são 65 finalizações aproximadamente para fazer um gol, e o Cuca explicou sobre isso também. Toques, fizemos essas finalizações. Vou voltar aqui. Eu acredito em tudo, né? Ontem nós, em vez de fazer 2 toques, fizemos essas finalizações, a criação do espaço, porque não é só finalizar, você tem que criar um espaço para você atacar aquele espaço. E a partir da característica do teu jogador, de quem vai cruzar ou de quem vai tocar, aquele espaço ser ocupado pelo jogador de frente. A gente está melhorando essa característica da equipe, mas ainda não é o ideal. Se fosse ideal, a gente tinha feito 2, 3 gols hoje. Mas a gente está trabalhando, abrindo mão de alguns treinamentos para fazer como complemento essa finalização na criação do espaço. E a gente tem muito a evoluir em relação a finalizar. Se nós fizemos 20 e tantas com o Grêmio, hoje 25, e mais 20 e poucas lá na altitude com o Cienciano. São 60 chances, 65 para fazer um gol. Tá bom, os goleiros foram o melhor em campo, mas tem uma hora que ela vai entrar. Então é persistência, é treinar em cima disso, que pegar confiança para fazer o gol. Pois é, e olha só, e tem um ponto ainda sobre isso, que é o seguinte, deixa eu voltar 2 aqui. tempos muito diferentes, Isso. né?
é o seguinte, o Cuca ele ainda fala sobre essa questão das finalizações, que eles estão trocando, até por causa de o calendário muito longo, estão trocando o tipo de treinamento para conseguir treinar a finalização. Meu amigo, não tem condição você dar 60 chutes para fazer um gol. Não tem condição você tendo aí jogadores do quilate que o Atlético tem. Então o Cuca justifica isso também. E a gente ainda pegou mais algumas palavras lá, vou colocar para você aqui. O Bernard falando, tá? O Bernard que, na minha opinião, vou até olhar para essa câmera aqui porque eu acho que eu preciso falar disso. O Bernard, ele é um jogador que ele precisa de confiança, o Cuca já falou sobre isso, mas ontem ele entrou bem. O Bernard ele fez 3 funções dentro de campo. Ele jogou primeiro por dentro, né, jogando como meia, depois ele caiu um pouquinho para a esquerda e terminou o jogo lá em cima como meia direita. Então um jogador que ele entrou com vontade, ele entrou demonstrando uma capacidade técnica interessante, deu alguns lançamentos, alguns passes, né? Quem sabe, né, o Bernard está começando a entrar ali no que a gente espera, no que a torcida espera dele, porque é um jogador que, querendo ou não, a torcida espera muito dele. E ontem eu fiquei um pouco, me estranhou um pouco o Bernard ser acionado como primeira opção. Geralmente ele é acionado lá pro final do jogo e tudo mais, então talvez ele tá treinando bem, talvez o Cuca tá querendo dar essa confiança para ele e ter o Bernard como um reforço, né? Porque é um jogador que a torcida hoje tá pegando no pé, e com razão, né? Um jogador que não tem entregue aí grandes resultados, não tem entregue grandes partidas e tudo mais, então com razão a diretoria tá pegando no pé do Bernard, mas quem sabe, né, seja aí uma reviravolta para ele, né? Eu torço muito por ele aí. E quem sabe seja um reforço que o Atlético precise, seja no meio ou seja no ataque. E o Bernard falou com a gente também. Primeiro eu vou colocar o Cuca falando do Bernard e depois a entrevista do Bernard. É assim, qualquer profissão que você tem que ter a confiança para você exercer bem. Imagina você entrar com um estádio lotado e ter a desconfiança do torcedor. Como que você vai fazer para jogar bem? Já é difícil ao natural. Você é super bem marcado. E o tempo passa. O Bernard, de 2013, ele tinha umas características que hoje elas mudam. Automaticamente, do ser humano, do atleta profissional, elas mudam. Ele perde alguma coisa e ganha outras, dentro do aprendizado na profissão, como ele foi lá fora, jogar tantos anos. E a gente tem que explorar as qualidades que ele tem e as que ele absorveu em prol da equipe. Hoje ele entrou bem, num momento difícil do jogo, que o Coelho hoje não teve bem, que é do jogo. Você não estar num dia bom e você fazer as trocas, assim como o menino, e aí entrou o Rubens, aí o time incorporou, não só pelos dois, mas pela atitude diferenciada que o time teve no segundo tempo. Aí sim, nós tivemos o domínio total do jogo e infelizmente não aconteceu o gol, senão... É sobre a confiança, né, que o Cuca tá falando. E o Bernard falou também com a gente na Zona Mista, na gravação aí, no vídeo do Tobias Kfouri. Oportunidades, o Rafael também fez boas defesas. O primeiro tempo foi um pouquinho difícil. A gente que estava vendo ali do banco viu que o time também fez boas defesas. O primeiro tempo foi um pouquinho difícil. A gente que estava vendo ali do banco viu que o time não estava conseguindo fazer aquilo que normalmente vinha fazendo nos outros jogos. Então a gente fica com essa sensação de que está faltando uma definição melhor, está faltando uma escolha melhor para colocar a bola dentro da casinha. A gente sabe também que o Campeonato Brasileiro a gente não pode deixar quem está na frente se distanciar, então o máximo de pontos que a gente tem a gente tem que fazer, principalmente jogando dentro de casa contra um adversário que como se fosse um adversário de confronto direto, que vai também lutar lá em cima. Então a gente fica com aquela sensação que poderia ter feito um pouquinho mais, poderia ter caprichado um pouquinho mais, mas são coisas que acontecem dentro do futebol. Eu acredito que não tem culpado nenhum, eu acredito que a gente tem criado bastante, isso é um ponto muito positivo, porque é difícil quando a gente tem uma ou duas oportunidades ali apenas e mesmo assim a gente não consegue fazer. Então é ter atenção, continuar trabalhando, que a gente tem feito durante a semana, para que a gente possa ter um melhor resultado, um melhor aproveitamento dentro do jogo. Eu te agradeço. Porque hoje eu achei que você entrou muito bem, você também teve essa percepção? Eu gostei. É lógico que quando a gente fica um pouquinho fora, a pressão é um pouquinho maior, né, pra gente que está entrando, pelo fato de que tem que mostrar serviço, tem que mostrar trabalho. E eu tenho treinado muito bem, tenho feito as coisas muito
bem, e hoje é para 45 minutos, então me senti bem. É lógico que ali um momento ou outro deu uma afogadinha, que é completamente normal para quem está tendo qualquer jogador que vem com poucas minutagens, ele vai sofrer um pouquinho mais do que os outros que vêm jogando mais. Então fiquei feliz, é lógico que não satisfeito. Eu acredito que eu posso fazer muito mais, posso melhorar, posso contribuir muito mais de várias formas. Então eu acredito que é um processo, as coisas para chegar lá na frente elas precisam iniciar dessa forma. Então eu fico satisfeito com o de hoje, mas lógico, buscando mais e mais, e quinta-feira é mais uma oportunidade, caso apareça a oportunidade de poder estar dentro de campo. Bernardo, qual foi a orientação durante o intervalo para a mudança de postura do Galo com relação ao segundo tempo? Porque no primeiro tempo o time tentava mais jogadas pelos lados e no segundo tempo o time passou a jogar mais próximo os meias com os atacantes. Quais foram as orientações para o time poder se acertar nesse quesito ofensivamente? Mais ou menos isso que você falou na pergunta, aproximação mais centralizada para que a gente pudesse criar uma superioridade ali no meio campo, com os toques curtos talvez criar mais oportunidades. A gente o São Paulo veio também no segundo tempo um pouquinho mais fechado, então estava dificultando essa criação de jogadas. Então foi mais ou menos isso que o Cuca pediu, para poder ter essa aproximação, para não ficar com os pontas tão abertos. Eu estava jogando muito por dentro, então isso para poder tentar também criar uma certa dificuldade para eles no momento de encaixar a marcação. Então acredito que em alguns momentos ele deu certo, a gente criou algumas oportunidades, mas igual eu falei antes, infelizmente a gente não conseguiu fazer com que se tornasse gols. Bernardo, Tobias Kifuri do canal Bica Galo, foi sua melhor participação do jogo desde a sua volta? Olha, desde a minha volta eu não sei te dizer, mas foi aqui eu tive maior minutos jogando a minha posição mesmo, né, de origem desde então. Então me senti na vontade. Hoje como eu disse um pouquinho antes aqui, fiquei bastante satisfeito, né? Não completamente feliz, porque felicidade é quando a gente sai com a vitória, gols, assistências, e isso acabou não acontecendo, mas para chegar lá em cima, no momento que a gente comece a fazer gols e dar assistências, lógico que a gente precisa começar pelo começo mesmo. Então fiquei feliz e espero que com as oportunidades aparecendo mais pra frente eu possa cada vez mais ajudar da melhor forma. Feliz sucesso. Bom, então a gente ouviu o Bernard aí, né? Teve muita pergunta. E por fim vou passar as palavras do Lianco aqui também. A gente que gravou um conteúdo, não tá todo aqui, teve entrevista do Rony, do Everson, tá no conteúdo Zona Mista aqui do canal Bica Galo. Todo jogo a gente tem o Zona Mista sempre com o Bica Galo aqui. Eu vou deixar aqui em cima pra você, vai aparecer aqui o Zona Mista, tá bom? E agora eu vou deixar o Lianco falar. Tudo ao contrário ali. O Ferreirinha, a gente sofreu a falta, ele ficou na frente da bola, dei um chute nele pra ver que realmente ele atrapalhou ali. Não aconteceu nada, enfim. Foi o que te irritou, né? Foi o que irritou, que é difícil agora você falar, nossa, calma, cuidado, toma cuidado em cartões. Tipo, aí é fácil quem tá sentado ali fora vendo no celular o jogo, vendo comentário de Instagram, né? Quando você está querendo fazer seu trabalho da melhor forma, quando alguém está atrapalhando, pode ser uma arbitragem, um jogador, enfim. Se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Sempre já deixei claro o meu jeito de jogar, não vou mudar. Eu vivo intenso ali os jogos e o que tiver que fazer, eu vou fazer e sair de cabeça erguida por isso. Isso é muito importante, esses detalhes, para você explicar para o torcedor o que passou naquele momento ali, que você deu aquele empurrão, por exemplo. Foi porque queria bater e a questão de que o árbitro, né, não cumpre aquilo que é falado. Enfim, foi uma mistura de coisa ali que foi como eu falei, se tiver que empurrar, igual aconteceu, talvez eu possa evitar, mas se tiver que fazer isso, eu vou fazer e é isso. E falando sobre o jogo, Lianco, você acha que com o Galo estreou perdendo a primeira partida? Cara, o Lianco, ele é um cara assim, que ele realmente veste a camisa, né? Muita gente questiona a forma dele jogar, mas querendo ou não, ele é um cara que ele entrega muito, né, velho? Ele é um cara que ele é muito raçudo, ele é muito coração dentro de campo, assim, por exemplo, como o Rubens, né? Então a gente passou aqui uns trechos da coletiva, né? O Galo teve essa partida onde agora está em 18º colocado. Primeiro tempo diferente do segundo, já foi analisado aí pelo Cuca, mas um segundo tempo avassalador, né? Onde realmente poderiam ter saído 2, 3, 4 gols com facilidade de cabeça. Bola do Lianco, tô lembrando aqui, teve bola do Scarpa, teve bola do Hulk, teve bola do Júnior Santos também de cabeça. Enfim, o Rafael se consagrando, o Galo consagrando mais um goleiro aí, né?
E agora a Arena MRV, que estava com a previsão de abertura já para a partida contra o Vitória, que seria no domingo, e depois foi, né, uma nova previsão aí de bastidores, claro, foi para dia 20 contra o Botafogo de abril, também não deve acontecer, deve ser somente no dia 11 de maio contra o Fluminense. Alguns problemas de logística, a questão ali do gramado que ainda não chegou, né? Começaram a colocar o gramado preto ali ao entorno, cinza com preto ao entorno da Arena MRV. Mas então, assim, tem alguns problemas de logística que ainda inviabilizam esse retorno, essa reabertura. Deve acontecer, então, só quase um mês depois do previsto, que deve ser lá para maio, tá? Mas a gente segue aqui apurando essas informações para trazer para vocês. E uma pergunta que todo mundo quer saber é se o Galo ainda vai atrás de reforços nessa janela. Seguinte, pessoal, faltam 3 dias. Eu conversei com uma pessoa de ontem para hoje do Atlético. A pessoa falou assim, olha, é difícil que cheguem reforços ainda, mas a janela está aberta. Não tem nenhuma negociação avançada, mas se pintar alguma oportunidade pode chegar alguém. Foi uma resposta daquelas meio vaselina, mas é o que eu tenho para trazer para vocês. Eu sempre vou jogar com a verdade aqui. Nunca vou inventar nenhuma situação. Então acredito que não chegue mais ninguém e o Atlético tem que segurar aí mais 2 meses, né, sem novos reforços para que abra a janela novamente no dia 2 de junho. Essa é a expectativa, pelo menos, que eu fiquei depois dessa conversa com uma fonte do clube. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Esse foi o nosso Café com Jeves dessa segunda-feira. Uma semana ótima para você e tamo junto demais. Um grande abraço, fico por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.